Sabe aquela ideia de que no mundo das vendas B2B, a quilometragem é absolutamente tudo? Pois é, historicamente, a gente sempre colocou num pedestal aquele profissional que traz na bagagem décadas de mercado e uma agenda de contatos infinita. Mas, analisando o cenário atual, a gente esbarra num paradoxo super intrigante. Toda essa experiência acumulada, que sempre foi a garantia de sucesso, pode, na verdade, estar funcionando como uma âncora, segurando muitas organizações e impedindo que elas inovem neste exato minuto. Tem uma frase sensacional do futurista Alvin Toffler que ilustra isso perfeitamente. Ele dizia que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Para as equipes comerciais modernas, isso é um verdadeiro alerta vermelho. A incapacidade de desaprender táticas antigas virou um ponto fraco estratégico gigantesco no mercado que muda o tempo todo. Não é só sobre aprender o novo, é sobre ter a coragem de largar o velho. E para destrinchar esse material, nós vamos passar por 5 pontos centrais. 1. O paradoxo da experiência. 2. As armadilhas do veterano. 3. O custo da inércia. 4. A arte de desaprender. E, por fim, os passos para a transformação. É um verdadeiro mapa para atualizar a mentalidade na era digital. Ponto 1. O paradoxo da experiência. O passado como âncora. Olha só esse dado que impressionante. 70%. 70% da jornada de compra no mercado B2B acontece antes mesmo do comprador dar um simples oi para o vendedor. Isso mostra exatamente por que aqueles métodos antigos de depender puramente do carisma e da lábia não funcionam mais. O cliente moderno já pesquisou, já comparou e já chega na mesa sabendo muito bem o que ele quer. Ponto 2. As armadilhas do veterano. A resistência à mudança. O material mapeia de forma brilhante 3 vícios clássicos que acabam travando os talentos mais experientes. Primeiro, aquela aversão enorme ao CRM, sabe? Preferir o instinto em vez da previsibilidade dos dados. Segundo, ficar preso em um discurso de venda super transacional, focado só no produto, ao invés de adotar uma postura consultiva de impacto. E terceiro, apostar todas as fichas naqueles almoços de negócios ultrapassados, ignorando completamente o poder absurdo da prospecção ativa e social. Pegando esse primeiro vício do CRM, a gente precisa mudar a lente. Muita gente boa ainda acha que preencher dados é só para o chefe fazer microgerenciamento. Mas a verdade nua e crua é que uma equipe sem dados está literalmente pilotando no escuro. Enquanto isso, a concorrência está usando essas mesmíssimas informações como um ativo de inteligência valiosíssimo para antecipar o que o cliente precisa muito antes da primeira reunião acontecer. E tem outro ponto super contraintuitivo aqui. Sabe aquele profissional que conhece cada parafuso do que está vendendo? Ironicamente, ser esse mestre do produto muitas vezes cria um ponto cego imenso. O cliente de hoje não está afim de uma palestra técnica. Ele quer soluções com impacto financeiro e operacional. Quando o foco fica só nas especificações, a gente cai na armadilha de falar sem parar e esquece de ouvir de verdade as dores de quem está ali do outro lado. Ponto 3. O custo da inércia. A recusa em evoluir. Qual é a conta dessa resistência toda? Ela chega e bate pesado em 3 frentes. Começa pela fuga de cérebros, com a perda de talentos mais jovens que entram cheios de energia e desanimam ao esbarrar em processos arcaicos. Depois, o impacto vai direto na receita com a perda de clientes, porque os compradores modernos exigem parceiros estratégicos de verdade. E para piorar, a equipe sofre de invisibilidade digital. Sem marcar presença forte no LinkedIn, por exemplo, a sua empresa simplesmente não existe para o C-Level da nova geração. Ponto 4. A arte de desaprender. Limpando o cache mental. Aqui a gente chega na solução. E o ponto crucial é, desaprender não tem nada a ver com apagar os sucessos do passado. É sobre cultivar a humildade intelectual para dar um limpar cache na mente. É reconhecer de forma clara que certas táticas já deram o que tinham que dar e abrir espaço para o que funciona hoje. Como, por exemplo, admitir numa boa que a inteligência artificial pode sim escrever um e-mail de prospecção fantástico e muito mais rápido. É o clássico embate de mentalidades. Quem tem um mindset fixo bate no peito e diz, eu nasci para vendas. Já o mindset de crescimento entende que o cenário comercial é uma ciência viva, onde as habilidades pedem atualização constante. As verdadeiras lendas desse mercado já sacaram que a tecnologia nunca vai substituir o talento humano autêntico. A inovação vem justamente para colocar um megafone nesse talento. Ponto 5. Passos para a transformação. Gestão da mudança. Então, como a liderança vira essa chave na prática? A análise nos traz 3 passos táticos fundamentais para instalar esse mindset sem ferir egos. Promover a mentoria reversa, focar implacavelmente no porquê e recompensar a evolução.
O primeiro passo é o Reverse Mentoring, e a dinâmica disso é genial. Basicamente, você juntou um nativo digital para ensinar o domínio de novas ferramentas para um veterano. Em contrapartida, esse veterano passa toda a sua resiliência e leitura de mercado para o mais jovem. É uma via de mão dupla incrível, que quebra a arrogância e gera uma colaboração poderosíssima no time. O segundo passo é focar no porquê. Em vez de ensinar mecanicamente onde clicar no sistema, demonstre a vantagem clara e direta para o vendedor. Mostre como os dados do CRM ajudam a fechar contratos muito maiores suando muito menos a camisa. Quando a vantagem de tempo e dinheiro fica palpável, a adesão acontece naturalmente, sem atrito. E o terceiro passo orienta os gestores a elogiar e recompensar o esforço na adoção das ferramentas, não só o número final na planilha. A curva de aprendizado traz desconforto, e a gente precisa entender que o grande retorno financeiro dessas práticas modernas é uma semente plantada hoje. Pode levar uns meses para dar frutos e virar uma grande venda. Para fechar nossa análise, fica uma provocação que vale ouro. Essa bagagem imensa do passado está servindo como alicerce para construir um negócio ainda maior ou acabou virando as grades de uma cela que impede a visão de futuro? É absolutamente indispensável abraçar metodologias consultivas e digitais agora, para garantir que o sucesso enorme de ontem não vire exatamente o obstáculo que vai impedir o crescimento de amanhã. Pense nisso.